Olá! Quando a gente pensa em um profissional de TI, qual é a primeira imagem que vem à mente? Alguém focado em suporte técnico, talvez? Cuidando de servidores? Bom, se for essa a imagem, prepare-se, porque esse papel está mudando de uma forma radical. Estamos saindo da era da indústria 4.0 para entrar num mundo onde o líder de TI é um verdadeiro maestro de sistemas autônomos. Bora entender o que isso realmente significa? Essa imagem aqui resume tudo, né? De um lado, as engrenagens. A TI como uma peça que apoia o mecanismo da empresa. Do outro lado, uma rede neural. A TI como o cérebro da operação, o centro de tudo, pulsando e definindo a estratégia. É exatamente essa mudança de paradigma que a gente vai analisar agora. E aqui está a frase-chave de toda essa discussão. A TI deixou de ser um mero suporte para se tornar o núcleo nervoso das estratégias de negócios. Isso é fundamental. A tecnologia não está mais a serviço da estratégia, ela é a própria estratégia. E é daqui que tudo parte. Então, vamos para a nossa primeira parte, a revolução das competências. Porque, claro, com uma responsabilidade dessas, é preciso um conjunto totalmente novo de habilidades. E o mais interessante é que elas não são mais, na sua maioria, técnicas. O contraste é gritante. É da água para o vinho. Antes, o valor estava no domínio técnico, saber tudo de código, de infraestrutura. Agora, o foco mudou completamente. O que se valoriza é a visão estratégica e as famosas soft skills, as habilidades humanas. O líder do futuro não é mais só um técnico, ele é um visionário com uma altíssima inteligência emocional. E para organizar todo esse novo conjunto de habilidades, o artigo que baseia essa análise propõe esta matriz de competências. Ela divide tudo em 3 grandes áreas que, como se pode ver, se conectam. Vamos mergulhar em cada uma delas agora. Bom, a primeira área é a visão de negócios. E isso significa ir muito além da tecnologia. É sobre saber transformar dados em vantagem competitiva, agir com ética e, talvez o mais importante, ter um pensamento crítico em relação à IA. Esse líder precisa ser o cético-chefe, sabe? Não um seguidor cego dos algoritmos. A segunda área pode até parecer estranha para o mundo da TI, as Power Skills. Empatia foi eleita a habilidade número 1 para 2025. Isso mesmo, ou seja, a capacidade de criar um ambiente de segurança psicológica, onde as equipes se sentem à vontade para inovar, para errar, é hoje tão crucial quanto qualquer conhecimento técnico. E a terceira área são as novas formas de trabalhar. É aqui que o líder aprende a conversar com a IA de forma eficiente, o que chamamos de engenharia de prompts. Ele atua também como o supervisor humano, aquele que valida as decisões da máquina, o tal do human in the loop. E, acima de tudo, nunca, mas nunca mesmo, para de aprender. A adaptabilidade virou a regra do jogo. Vamos para a segunda parte. A IA está devorando o software. O título é forte, né? E a ideia por trás é ainda mais. A IA não está só mudando as habilidades que precisamos ter. Ela está mudando a própria essência de como a gente cria tecnologia. Pensem no que isso significa. O foco humano sai do como fazer e vai para o que fazer. Não se trata mais de escrever o código, mas de expressar a intenção estratégica por trás dele. A IA se torna quem constrói, e o ser humano, o arquiteto que projeta. É uma inversão de papéis simplesmente gigante. E esse aqui é um novo fluxo de trabalho. Tudo começa com a intenção humana. A IA, então, gera e testa o código. Depois, múltiplos sistemas de IA, quase como uma equipe de especialistas virtuais, colaboram entre si para resolver tarefas complexas. E no final, robôs e drones levam toda essa inteligência para o mundo físico, de forma integrada. Claro que uma era tão poderosa assim traz desafios enormes. O primeiro, e talvez o mais crítico, é a evolução das ameaças de cibersegurança. A IA é, ao mesmo tempo, a nossa melhor defesa e a arma mais poderosa para os ataques. Esse infográfico aqui mapeia bem o novo campo de batalha cibernético. De um lado, em vermelho, estão as hiperameaças, todas turbinadas por IA. Do outro, em azul, as defesas que os líderes precisam construir para se proteger. O confronto é bem claro. Ameaças como deepfakes super avançados e agentes autônomos maliciosos vão exigir defesas igualmente sofisticadas. A gente está falando de computação confidencial para proteger os dados enquanto eles estão sendo usados e de modelos de IA que conseguem prever e prevenir ataques antes mesmo que eles aconteçam. E os números? Bom, os números são alarmantes. As projeções para 2026 indicam que 60% das organizações vão estar vulneráveis a deepfakes.
E, ao mesmo tempo, quase 3/4 das empresas ainda não têm nenhum tipo de governança para IA que usam. A lacuna entre a ameaça e o nível de preparo é gigantesca. Agora, o segundo grande desafio, o custo ambiental. Toda essa capacidade de computação que a gente precisa para treinar e operar esses modelos de IA avançados, bem, isso tem uma pegada ecológica bem significativa. E essa é a questão central que o artigo levanta. Como que a gente avança tecnologicamente sem esgotar os recursos do nosso planeta? É um equilíbrio muito delicado, um paradoxo que os futuros líderes de TI terão que gerenciar no dia a dia. A solução, de acordo com o estudo, é pensar de forma circular. A TI verde, ou Green IT, não pode ser só um detalhe, um remendo. Ela precisa estar no DNA do processo, desde o design de algoritmos mais eficientes até a forma como os data centers são construídos e operados. E olhem só esse dado do ciclo de vida do hardware. É impressionante. O potencial de reciclagem de materiais críticos é enorme. 98% do ouro, da prata, do cobre presentes nos equipamentos podem ser recuperados. Isso mostra que é totalmente possível reduzir o impacto ambiental da fabricação de novos aparelhos. Então, para a gente fechar, como podemos chamar esse novo líder? Diante de tudo isso, o artigo propõe um novo título, um que sintetiza todas essas novas responsabilidades. O título proposto é Orquestrador Ciberhumano. E não é só um nome bonito, não. Ele representa a mudança de um gerente para um arquiteto. Um maestro que consegue harmonizar a criatividade e a inteligência emocional das pessoas com a escala e a eficiência da inteligência artificial. No final das contas, o ponto é esse. A verdadeira vantagem competitiva, o fator que vai definir o sucesso ou o fracasso, vai ser a capacidade desse líder de criar uma simbiose que seja produtiva e, ao mesmo tempo, ética entre as pessoas e as máquinas. E o artigo conclui com essa afirmação poderosa. O futuro da gestão de tecnologia não é sobre bits e bytes, é sobre valores. Ele precisa ser construído sobre uma base ética com uma postura preventiva contra as ameaças e, acima de tudo, sempre centrado no ser humano. E isso tudo nos leva à pergunta final. Diante de uma transformação tão profunda, tão radical, será que nós estamos preparando os líderes de hoje e de amanhã para essa nova era? A resposta para essa pergunta, sem dúvida, vai definir o futuro.